a mesma coisa, você vai ver que porque é isso que eu estou falando, aquele terceiro. Por isso que a peça é longa, só a Caseira Catarina já é um espetáculo. Já é um espetáculo, não total. Orlando. É a mesma, só qual é a diferença? É que ela é toda em versos. Tá. O que eu acho bonito é isso, é toda em versos. Uhum. E aí você vê que ele tem um personagem chamado Severino Bisaquinha. Uhum. Se você substituir, veja a lista dos personagens no início. Orlando Sapo é o juiz. Tá. É Severino Bisaquinha. Pronto, é quaderno. Aí depois você tem Adélia, Júlia, Ivo, tá vendo? Uma coisa. Todas as coisas. O Pedro Cego. É a mesma peça. Ele pegou essa peça é uma peça de 1961. Nossa. Ele fez a pedido de Hermilo, né? Do Teatro Popular do Nordeste. Sim, sim. Hermilo queria. E foi a partir de uma notícia de jornal. Quer dizer, que é interessante ver uma notícia de jornal. Foi Hermilo que encontrou essa notícia de jornal com uma senhora que tinha ido denunciar um delegado porque tinha feito um pacto que ele não tinha cumprido para levar aquela história no jornal. Aí Hermilo entregou aos dramaturgos e pediu cada um. Né? Aí Ariano fez essa Caseira e a Catarina. Que é hoje o processo do diabo. E realmente é uma peça, assim, eu acho que o primeiro ato e o terceiro ato são muito bons, porque eles têm essa coisa muito de Ariano, né? Muito político também. Agora, essa peça, a Caseira e a Catarina, então, foi a última peça de Ariano. Teria sido a última peça de Ariano se ele não tivesse voltado com as Conchambranças e depois com Romeu e Julieta. Agora, aí a Caseira e a Catarina seria a última peça dele, aí ele volta com as Conchambranças. Né? Aí o que é que ele faz? Ele vai pegar os dois contos, né, que ele tinha deixado na gaveta, na verdade eram trechos da trilogia da Pedra do Reino. Ele começa com a Pedra do Reino, aí continua com o Rei Degolado e desiste na metade do Rei Degolado. Seria Quaderno ou Decifrador, a trilogia. Então ele tinha muito material, né, dessa trilogia. E aí ele pega e publica aqueles dois capítulos como dois contos independentes na Seleta, né, e depois dramatiza. É uma peça curiosa, As Conchambranças, porque ela foge um pouco ao processo criador dele, parte da prosa e leva para o teatro. Para o teatro, E o primeiro ato, o caso do coletor assassinado, né, que é aquela história toda, eu acho muito interessante porque ele traz, não só Ariano traz o quaderno para o palco, é completamente diferente do quaderno da Pedra do Reino, né, para mim, na minha visão. Assim, porque não é que ele seja diferente. O quaderno tem várias facetas. Ali tem a faceta mais picaresca, que está na Pedra do Reino. Só que na própria Pedra do Reino, o quaderno ele é um pouco farsante, né? E ele se diz lá, ele tem uma hora que ele diz que ele é bibliotecário, a questão da coletoria, quer dizer, aquilo ali ia dar continuidade. Agora, claro, quando você traz para o palco, você faz um recorte digamos assim, de um episódio, né, de uma conchambrança. Sim. Então, é um exercício interessante porque ele começa a dar nessa época ele já estava escrevendo o Dom Pantego, com aquela ideia de dar uma unidade, né, de trazer. Então ele acaba trazendo o quaderno para o teatro e depois o quaderno vai estar no Dom Pantego. Né? É um exercício assim de... Então, mas, na verdade, não é uma contradição, porque o quaderno é um personagem muito complexo, né? Então ali ele explora, nos dois contos, ele explora esse lado mais picaresco do quaderno, mais farsante do quaderno. Sim. Aí, claro, se você retira aquilo do contexto da Pedra do Reino, né? Mas o quaderno aquela ideia do rei, aquela ideia daquela monarquia, está tudo lá. Né? Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante também que ele fala na introdução do livro isolado, né, do quaderno, da peça mesmo, que foi lançada, quando ele fala que coloca a aristocracia rural, entre a aristocracia rural e a aristocracia urbana, ele vai defender a aristocracia rural mesmo que ele não concorda. Mas é quaderno, né? O quaderno é exatamente isso. Na Pedra do Reino, ele tem essa visão, né, de mundo, né? Essa visão do mundo. Então, assim, uma vez a Ariano me falou que ele foi Lúcio Lombardi quem pediu a ele um texto, ele pegou, acabou fazendo, quer dizer,
é uma peça de 87, né? Se não me engano, 87, quer dizer, aí não há coincidência nenhuma. Veja que Ariano, ele estava em 87, deixa eu ver, ele estava se aposentando, né? Porque ele estava com 60 anos. Ele é de 27, então é no ano que ele completa 60 anos, né? Então, praticamente, ele já tinha se aposentado, eu acho que talvez um ano, quer dizer, ele já estava com mais tempo, estava voltando aos poucos a literatura, né? Com mais tempo para a literatura, porque a Universidade Consul. Ele foi meu professor em 84, deixa eu ver. Ele ainda, não, ele se aposenta parcialmente em 87, ele se aposenta definitivamente em 89, porque ele ainda continua no departamento de arte, dando algumas aulas. Eu li o seu livro, né, da sua tese, né, que é o do Simão Quaderna. Vida de Quaderno. A Vida de Quaderno. E tem uma coisa que me chama muito a atenção, principalmente por conhecer esse universo das mais sertanejo e da Zona da Mata, que são os meus dois universos de pesquisa, que eu pesquiso tanto o sertão quanto a Zona da Mata. Eu pulo o Agreste um pouco, e principalmente não estou muito aqui na capital. E eu vejo muito desses pícaros mesmo, desses personagens pícaros da obra de Ariano nas brincadeiras populares. Eles são todos ali. E algo que eu acho fascinante, que é um entendimento meu, que eu não sei se eu estou certo, é que realmente o Quaderno ele é uma síntese do João Grilo, do Chicó, do Simão. É um personagem bem complexo, o Quaderno, né? É uma coisa assim... Ele tem esse lado, ele tem essa face, digamos, né? Essa coisa do picaresco, mas ele não é só o pícaro, né? Ele tem um personagem que... Ariano passou muitos anos para conceber o Quaderno. Assim, foi um personagem que a princípio, o Quaderno era um personagem menor. Ele diz isso várias vezes, e agora a gente está lançando, está saindo agora no final de agosto, provavelmente início de setembro, final de agosto, início de setembro, uma edição especial da Pedra do Rei, que é a edição do cinquentenário. A Pedra do Rei está fazendo 50 anos, né? Agora, da primeira edição. A primeira edição é em 71. Ele termina em 70 e em 71. Em setembro de 71 o livro é lançado. E aí está saindo agora uma edição especial dos 50 anos. E essa edição especial é a Pedra do Rei, é uma nova edição da Pedra do Rei, numa caixa, como o teatro completo, uma caixa, e com um volume que eu chamei, que eu organizei, e Dantas ilustrou também, e tem ilustrações de outros artistas e tal. É um volume que eu chamei Caderno de Textos e Imagens. E aí a gente divulga pela primeira vez um trecho de um manuscrito de 58, trechos de um manuscrito de 58, onde quando Ariano começa a escrever, ele tinha mantido esse manuscrito, entendeu? E aí você vê exatamente isso. O Quaderno era um personagem quase que secundário na história que ele queria escrever, que era a história de Sinésio. E de repente o personagem vai ganhando força, né? Ele tem alguma coisa de pícaro, ele tem alguma coisa de Quixote, ele tem alguma coisa do próprio Ariano, né? Ele tem... Então é como você diz, é uma espécie de síntese desse universo todo de Ariano, né? Pode ser visto assim. Sim. Interessante, né? Que ele faz o que ele realmente é, o Quaderno, ele ganha espaço, ganha terreno, mesmo na cabeça do próprio criador, né? E eu acho assim, ele é a personalidade de Quaderno a mais engraçada é essa do farsante, né? Da farsante, do pícaro, etc. Né? Mas ele tem também, ele é um pouco, eu gosto muito daquela face meio megalomaníaca dele. Ele tem um pouco de megalomania, mas também um pouco de ingenuidade, né? É uma megalomania meio ingênua, né? Sim. De querer ser o gênio da raça. Sim. Tem umas coisas muito engraçadas ali, né? Então, é um personagem muito divertido. Né? E, de certa maneira, dá um testemunho, né? Do que foi Ariano consegue, através de Quaderno, dar voz a todo aquele seu mundo arruinado, né? Toda aquela sua infância arruinada, pela morte do pai, né?
pelo problema da política, né, também. Né? Então é como se ele procurasse, através do Quaderna, reconstruir aquele universo. Né? E ele diz isso, né? Naquela passagem que a morte, a moça Caetana aparece, né? Sim. E coloca aquelas palavras de fogo na parede, ele está sonhando com aquilo. Né? Sim, sim. Então é por aí. Esses estágios de alucinação dele... Um som, ele está ele tá dormindo, meio acordado, né, e ele tem essa visão da moça Caetana. E ali ele diz que é em vão aquela tarefa de reedificar seus dias, né, para sempre perdidos. Quer dizer, é o projeto da Pedra do Reino, né, era o projeto da trilogia. Né? Da trilogia. E ali Ariano consegue, através do Quaderna, consegue, digamos assim, expressar toda a visão que ele tem no sertão, todo o seu mundo, todo o seu universo ficcional. Né? Ele disse que sai do teatro para o romance porque já não cabia mais no tempo da peça, porque a peça tem sempre a limitação do tempo. Não cabia mais o que ele queria dizer. Então, e no romance ele tem. Né? Sim, tem muito espaço. Mais espaço. É verdade. E uma coisa que eu acho muito, muito rico também em relação a peça, ela cronologicamente a peça ela é antes ou depois antes da Pedra do Reino, porque o padrinho está vivo ainda. Não é porque a Pedra do Reino ela tem vários tempos, né? A Pedra do Reino, a narração Quaderno está preso em 38. Mas ele volta à cavalgada de 35. Né? Quer dizer, é exatamente aquela ideia do século do reino. Por que em 38? Porque quando você pega 1838, 1838, né? Que é quando há o episódio da Pedra do Reino. Né? Então são 100 anos do episódio da Pedra do Reino. Né? Dos degolamentos. Né? Isso, exatamente, são 100 anos. Né? Aí você tem 1838, aí ele vai para 1938, que é o ano do romance de Zé Lins, porque Zé Lins do Rego tem um romance Pedra Bonita, né, que também trata do mesmo tema. Sim. E aí ele coloca a Quaderna preso em 1938, né, aí ele retroage a 35, né, sim, retroage a 35, quando chega a caravana, a cavalgada, né, chega em 35. Mas aí ele volta, né? E vai todos os acontecimentos de 30 estão dentro dessa narrativa, né? Sim. Eu pergunto isso pela questão da tensão política que tem no primeiro ato da peça. Ali é João Pessoa no poder e o Dom Pedro Sebastião como líder local, né? De Itaperoá. Né? Ainda era João Pessoa no poder naquele momento. Era João Pessoa. Porque João Pessoa assume em 28 e morre em 30. Né? Então ali, nitidamente, ele está falando daquele governadorzinho e tal, é João Pessoa. Porque João Pessoa, quando assume, vai começar a política de João Pessoa, uma política contrária aos interesses dos sertanejos. Né? Então, vários motivos, né? A questão de impostos, a questão do algodão, que eles traziam por Pernambuco, para portos de Pernambuco. João Pessoa queria por Cabedelo, uma série de coisas assim. Na verdade, representou o quê? Ali a Revolução de 30 representa a derrocada das oligarquias, né, sertanejas e a ascensão de uma burguesia urbana. Né? Então, o projeto de João Pessoa estava ligado a esse interesse da burguesia urbana. Por isso que você tem aquela ideia, né, de campo contra o sertão, contra a cidade. Né? E é uma disputa com o governo, junto com o governo federal, né? Quando começa a atacar o campo. Porque na verdade, João Pessoa, na verdade, a morte de João Pessoa, tudo está na obra de Ariano, tudo aquilo está envolvido. Né? Quer dizer, a Guerra de Princesa, se você pega o Sedutor do Sertão, você tem ambientado na Guerra de Princesa. A Guerra de Princesa foi exatamente isso. O coronel Zé Pereira, ele que era, digamos assim, ele era aliado político de João Suassuna, porque João Suassuna, quando deixa o governo, ele se torna deputado federal, né? Não deixa a política. Então João Pessoa substitui João Suassuna. João Suassuna deixa o governo em 28. E João Pessoa assume. E aí João Suassuna continua na política como deputado federal. E ele é partidário, quando se diz Zé Pereira, ele é desse grupo dos sertanejos, vamos colocar assim. Né?
E aí você tem aquela guerra de princesa, são dessa luta, né? É um episódio já da Revolução de 30 que vai, né? Sim. Então o João Pessoa, José Pereira se volta contra João Pessoa, declara a independência, né? Território livre de princesa e tal. E João Pessoa tenta conquistar a princesa e não consegue, né? Morre e não consegue. E aí o que acontece com a morte dele? Na verdade, a morte dele é usada por Getúlio Vargas, ele era o vice, né, na chapa, né? É usada por Getúlio Vargas como ele acaba se tornando um marco para os revolucionários, né? Porque já tinham perdido a eleição, né? Sim. Já tinham perdido a eleição. Júlio Prestes tinha ganho a eleição, quer dizer. Então, no Sedutor do Sertão você vê bem isso, aquela polarização, né? Entre os perrepistas e a aliança liberal e os perrepistas, né? Você vê aquela que eram os verdes e os vermelhos, né? Então, era um momento de tensão muito grande. De muita tensão política, né? Isso está de extremos, né? De extremos, como a gente vive hoje, inclusive. Exatamente. E a gente vê isso muito forte no texto do primeiro ato, por mais que seja uma comédia, a tensão que o coronel tem pelo ato irresponsável do Evilásio, de ele falar, que ele fala no momento da peça, não é pelo fato de você ter, isso que eu acho, não é o fato de você ter roubado, é o fato de você ter roubado nesse momento, né? Ou não ter me pedido emprestado. Aí isso tudo gera porque eu falei, ele ter roubado, depois o próprio coronel poderia resolver, né? Ele repunha o dinheiro, que é a questão do riso, que é aquela coisa que eu te falei daqui até aqui, né? Quando Ariano, no Dom Pontero, e em outras entrevistas, ele cita o Gregory, o palhaço Gregório. Isso, o palhaço Gregório. Quando ele cita o palhaço Gregório e quando ele cita esse poder do riso em curar, esse poder do riso em ser um ato revolucionário. Não, mas ele sempre acreditou nisso, né? Porque Ariano é muito influenciado pelos espetáculos populares e sobretudo pelo circo, né? A presença dos palhaços de circo na vida dele, ele declarou isso várias vezes. Ele, desde menino que o circo era um encantamento, né? Quando chegava o circo de Itaperoá e tal. Então, no teatro de Ariano, por exemplo, a dupla João Grilo e Chicó, tem um pouco dessa dupla dos palhaços de circo. Né? Sim. Uma coisa muito importante. O Sabido e o Besta, né? Que é a dupla de palhaços. E você vê que o Alta Compadecida, a encenação é como se fosse um circo, né? Circo. Por quê? Porque Ariano, ele conhece o teatro no circo. Né? Aqueles circos, os circos populares, né? Que andavam no Itaperoá, que chegavam no Itaperoá, eram circos pobres, eram aqueles circos sertanejos da infância dele. Ele dizia, não existia um número sofisticados, animais, etc. Mas você tinha peças de teatro. E às vezes passavam filmes, né? Projetavam filmes. Sim. Então, ele, se não me engano, o Barreto Júnior, ele chegou a assistir o circo, né? Se não me engano. Mas o fato é que ele diz que a primeira peça de teatro que ele assiste é no circo. Então isso marcou, né? Ele até disse que é o terror da Serra Morena, acho que é esse o nome da peça. Então ele disse que isso marcou. Então para ele não fazia distinção entre circo e teatro. Né? Então essa questão do riso de Ariano vem muito daí, do mamulengo, né? Do circo, dos espetáculos do Mundo Meu Boi, né? Desses picas, como você bem disse, que existem nas cidades. Né? Ele mesmo disse, o Chicó, que é um mentiroso lírico, era uma pessoa real, né? Ele não chegou a conhecer, mas era afamado em Itaperoá, né? Então sempre você vai partir desses... Você vai para o sertão, você vai para as cidades do sertão, você vai encontrar essas figuras, né? Sim. Você vai encontrar essas figuras, né? Estão aí, né? Então estão aí. E Ariano tinha essa percepção, essa capacidade, né, de olhar o mundo, né, olhar a sua aldeia ali, encontrar esses tipos e trazer para o palco, para o romance. Sim.
essa sensibilidade, né? De encontrar ali os personagens, né? E que apesar de todo tipo de agrúria que está sofrendo, todo tipo porque, né, a gente conhece a realidade do sertão, que é essa realidade bruta, né, dura, pedregosa, como ele mesmo fala, né? Não só o sol como o solo. É o sol e o solo. E essas pessoas, elas conseguem dar essa volta com humor, com essa alegria latente, né, com essa festividade latente. E eu acho que isso está em quase todas as obras de Ariano, e é isso que a gente tenta fazer na peça, mais do que tudo, né? E aí ele leva um pouco isso para a própria visão dele do povo brasileiro, né? É um povo festivo, um povo que sofre, mas que ele diz que isso as pessoas criticam o povo brasileiro, é um povo irresponsável, porque passa fome e gasta o que tem para se vestir de rei no carnaval. Eles que isso eles que é uma grande qualidade, né, do povo, né? Porque investir nesse sonho, né, na dignidade desse sonho e tal. Ele tem vários textos falando sobre isso, né? Sim. Inclusive um dos personagens que a Ariano mais gosta, que é o Caboclo de Lança, né, que isso para mim é muito remete muito isso. Trabalha de segunda a sábado até meio-dia e sábado à noite está na festa de terreiro, gastando um pouco que ganhou, e o ano todo vai gastando para fazer suas golas, para construir aquela fantasia maravilhosa. Ele tem um texto muito bonito em que ele diz que aquelas lantejoulas, aquele material, assim, aquelas pedras falsas, né? Para eles são muito mais valiosas do que as joias verdadeiras, porque tem uma quantidade maior de sonho humano, então são muito mais ricas para ele. Exatamente. É um texto muito bonito que ele tem sobre isso. Ele fala dos espetáculos populares. E lá eu posso até ler aqui, eu tenho aqui, olha aqui, ó. De outra vez, escrevendo sobre um pintor armorial, Aloysio Braga, eu lembrava a respeito desse ex-operário que no movimento armorial, quando falávamos em ouro, prata ou pedras preciosas, estávamos fazendo referência aos vidrilhos, lantejoulas e metais baratos que o povo usa para enfeitar suas roupagens principescas, nos autos de guerreiros, por exemplo. Eu dizia que esses metais populares, apesar de baratos, eram mais valiosos do que os verdadeiros, usados pelos ricos. Ele coloca verdadeiros entre aspas, porque continham uma quantidade maior de sonho humano, né? E textos porque quando ele lança o movimento armorial, o movimento armorial não teve propriamente um manifesto, teve um lançamento oficial com um pequeno texto onde ele explica o termo armorial, um texto chamado Arte Armorial. Mas aí ele sempre disse que não tinha ideia de que o movimento armorial ia ganhar a proporção que ganhou. Então, com o tempo, ele começa a ser assediado o que é armorial? Começa a ser assediado no sentido de explicar melhor aquelas ideias. Aí ele vai, em 72, ele começa a escrever uma página literária, né, que é o Almanaque Armorial do Nordeste, e ali ele vai, digamos assim, detalhando aquilo que estava apenas debuxado, delineado, né? Ele vai detalhando, aprofundando essa poética armorial em vários artigos. E aqui em 74 ele reúne alguns desses artigos e dá Então, aqui é a primeira base, digamos assim, teórica do movimento armorial. E foi editado pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu queria conversar assim, acho que quaderna toda a obra, né, como você já fez um panorama muito interessante que a gente está tentando fazer. O nosso intuito é unir o teatro, o circo e a literatura para levar para as crianças e jovens o teatro e a literatura de Ariano. A literatura, como eu estou te falando, ela é testemunhal, né? Em algum momento ela é testemunhal. Quer dizer, ela dá um testemunho de uma época, né? De um tempo, né? Ariano, aquele teatro, a obra de Ariano se passa muito nos anos 30, porque o Ariano era menino nos anos 30. Exatamente. Né? Então, Ariano nasceu em 27. E passa a infância dele, boa parte da infância dele em Itaperoá. Até os 10 anos de idade ele vai estar em Itaperoá. Depois ele vem para o Recife, mas fica no internato e vai para as férias, etc. Então, só a adolescência, 15 anos, é que ele está morando aqui. Então, ele passa toda a infância dele em Itaperoá. Sim. E aí, o universo de Ariano é esse universo dos anos 30, quer dizer, o universo do cangaceiro, né? O cangaço é um movimento que vai se extinguir no
final dos anos 30. Lampião morre em 38 e Corisco morre em 40. Uhum. Então, Ariano, quer dizer, em 38, Ariano era um menino de... Quando Lampião morre em 38, 11 anos. Ariano ele é de 27, 11 anos de idade. Então, a memória de Ariano é a memória do cangaceiro, é a memória dos beatos. Quando ele não conhecia isso pessoalmente, das histórias que ele... Sim. Então, inclusive a maior influência de Ariano e de Hermília é Garcia Lorca. Sim, exatamente, no início é exatamente. Deixa eu fazer uma coisa importante que você falou aí. Então, o teatro de Ariano é um teatro que Ariano vem do teatro do estudante de Pernambuco, do movimento do TEP. E eles tinham essa intenção de levar o teatro para os operários, para as cidades do interior, né? Que era a mesma intenção de Garcia Lorca com a barraca. Garcia Lorca tinha uma barraca, um grupo chamado A Barraca, né? E ele levava. E hoje em dia no YouTube você, inclusive, você vê filmagens disso. Eles montando o caminhão, montando numa cidade interior, né? Lá da Andaluzia, da Espanha, etc. Então, isso está muito presente, esse objetivo de levar teatro ao povo, e está muito presente na dramaturgia de Ariano. Você veja que o teatro dele, ele sempre endossa isso na abertura das peças, nas indicações, nas didascálias e coisas assim. Que é um teatro que você pode resolver sem cenários sofisticados. Você pode até não ter cenário nenhum. O Auto da Compadecida, você não precisa nem de cenário. Você pode, o palhaço chega só ali, você distinto público, imagine ali a entrada, né, da cidade, ali uma igreja, e bota uma cadeira do julgamento e você resolveu o problema do cenário. O teatro de Ariano, as comédias de Ariano, todas elas partem desse princípio. Você pode montar em qualquer lugar, porque não exige, é um teatro que não, são peças que não exigem um cenário sofisticado, né? Não vai exigir isso. Você pode fazer de uma maneira muito simples, imaginosa, como ele dizia, criativa, e muito simples. Esse princípio que a gente trouxe para o nosso projeto, para a nossa peça, que é a primeira, as Conchambranças, assim como eu te falei, a gente tem o intuito de levar as outras, é levar esse teatro para o povo, das periferias. A ideia dele é exatamente um teatro que você pudesse montar em qualquer lugar. Exatamente. Né? A Mulher Vestida de Sol, que é a primeira, né? Na verdade não é a primeira, que a primeira é... 47, Uma Mulher Vestida de Sol, 48. 47, Uma Mulher Vestida de Sol, que nunca foi montada. Sim, é isso que eu quero chegar lá. Veja, ele escreve 47, Uma Mulher Vestida de Sol, aí escreve Canto às Harpas em 48, Os Homens de Barra em 49, Alto de João da Cruz em 50 e o Arco Isolado em 52. Todas essas peças, à exceção do Arco Isolado, ele não teve tempo de mexer, essas 4 primeiras peças, todas elas ele reescreveu, porque eram as peças em que ele escreveu enquanto estudante. Você pode ver pela cronologia. 50 é o ano que ele se forma, é o ano do Alto João da Cruz. No Alto João da Cruz, ele já estava um dramaturgo pronto, feito, assim, amadurecido. Mas ele reescreve todas as peças. Sobretudo depois do Alta Compadecida, que é de 55, quando ele começa a ser reconhecido nacionalmente. Então, essas peças, ele passa todas elas, cerca de 10 anos depois, ele vai reescrever. Já amadurecido, ele vai rever essas peças. Então, Uma Mulher Vestida de Sol, ele reescreve. 10, 11 anos depois, 58 ele vai escrever, uma década depois. Canto às Harpas, e ela nunca foi encenada, né? Então ele reescreve, e ela é publicada pela primeira vez em 64 pela editora da universidade, já numa versão reescrita, quer dizer, do primeiro texto, ele não costumava também guardar. Então, mas salvou-se o primeiro ato, porque foi publicado numa revista, na revista da própria faculdade, Estudantes, em 48, do primeiro ato. Então, Canto às Harpas de Sião, ele reescreve e muda de título, chama-se O Desertor do Princesa, 10 anos depois. Né? Os Homens de Barro ele reescreve, muito tempo depois, porque ela também não foi publicada, ela só foi publicada em 2003, eu acho, mas ele reescreveu para ser republicada. E o Alto João da Cruz ele reescreve. Né? Ele reescreve em 57. Porque ela era toda em versos, era quase um auto sacramental, não tinha assim uma... Ela era, digamos assim, era muito mais um poema,
dramático do que propriamente uma peça, né? Então ele talvez vendo essa questão da carpintaria teatral, ele reescreve a peça. E essa, curiosamente, ele mantém a original, porque ele via que como um poema dramático ele é maravilhoso, era maravilhoso. Então veja, ele vai reescrever todas essas peças. Né? É verdade. E essas peças, então, quando elas são encenadas, à exceção de Canto às Harpas, que o TEP encenou, não só aqui na Paraíba, ela foi encenada em Pernambuco, na Paraíba, foi encenada por grupos da Paraíba, e foi encenada no Rio Grande do Norte. Foi a peça que fez a Ariane sair de Pernambuco, foi Canto às Harpas de Sião. Sim.